Salve, salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. O programa de hoje é um programa um pouco diferente, afinal, há 30 anos atrás, o mundo da velocidade e a Fórmula 1 especialmente perdia um dos seus principais nomes, e o Brasil acabava perdendo um dos seus principais ídolos. 1º de maio de 1994, falecimento de Ayrton Senna completando 30 anos aqui em 2024. E no Pelas Pistas de hoje, a gente vai lembrar um pouco mais como foi esse dia, lembrar um pouco da carreira do Ayrton, alguns detalhes, com duas pessoas que estavam presentes lá na pista de Imola, quando aconteceu, primeiro, todo o fim de semana traumático, com o acidente do Rubens Barrichello, depois o Roland Ratzenberger e também, claro, com o episódio do Ayrton Senna. Primeiro, Christian Fittipaldi, que estava no grid lá, Christian, correndo aquela prova, na sua terceira temporada na Fórmula 1. Isso mesmo, Thiago. A sua terceira prova. E o nosso convidado de hoje, que foi a pessoa que deu a notícia para o Brasil aqui e relatava os fatos da Fórmula 1 naquele ano, Roberto Cabrini. Cabrini, prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Você que é um cara, uma das maiores referências jornalísticas do Brasil. É um baita prazer ter você aqui com a gente hoje. Thiago, me sinto honrado. É muito especial estar aqui contigo, com o Christian, lembrando de uma data tão importante que tantas reflexões produz até hoje. Então, turma ligado aqui com a gente no vídeo. Recadinhos básicos, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal aqui, porque a gente sabe que muita gente pergunta, poxa, vocês podiam falar mais de Senna, tudo, e acho que hoje é um dia que a gente vai falar bastante sobre o Ayrton Senna. Cris, rapidamente começar com o Cabrini. Cabrini, primeiramente, antes de chegar no dia de 94, tudo, como começou a tua trajetória com a Fórmula 1? Como que você foi parar naquele dia 1º de maio, mas assim, como que você chegou na Fórmula 1? Bom, as pessoas conhecem principalmente meus últimos 30, 35 anos, que é de jornalismo investigativo, jornalismo internacional, coberturas de guerra, matérias de investigação. Mas eu comecei minha carreira fazendo esporte e durante uma época importante eu cobri a Fórmula 1. Comecei pelo SBT, numa época em que a Fórmula 1 era tão grande que existia interesse até numa emissora que não detinha os direitos. Eu já tinha trabalhado na Globo antes, tinha uma história importante na Globo, já tinha até sido correspondente, mas nessa época onde a Fórmula 1 era tão grande, eu comecei a cobrir pelo SBT e foi um ano tão marcante de cobertura, mesmo a maior parte do ano não tendo credencial, mas a gente fazia coberturas alternativas. Então eu lembro que nessa cobertura desse ano pelo SBT, que foi de 1991, né? Eu mostrei o iate do Piquet, mostrei o Senna correndo lá em Portugal, a fábrica da McLaren com o Senna, mostrei a ilha do Nigel Mansell, mostrava o que as pessoas não estavam acostumadas a ver nessa época aonde a Fórmula 1 transcendia tudo. Por quê? Porque existiam grandes personagens. O mocinho contra o bandido, né? E é isso que atrai tanto o público. A rivalidade Senna-Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet. Então o interesse era brutal e a veneração por Ayrton Senna enorme. Após um ano cobrindo a Fórmula 1 pelo SBT, eu voltei à Globo, dessa vez com credencial, né? Devidamente credenciado, e passei a cobrir oficialmente pela Globo. Então, em 91, você não podia entrar dentro da pista porque era um evento da Globo. Evidentemente, a SBT era na primeira corrida, me deram credencial. Só na primeira. Aí repercutiu tanto a cobertura que bloquearam. Mas aí a gente conseguiu usar de criatividade. Então, e você usou dessa criatividade para conseguir ingressar na Fórmula 1 em 92. Mostrando ângulos que as pessoas não conheciam. Exatamente. Não viam. E porque eu procurava ter uma dimensão social no evento. Então contava as histórias dos países, o que estava em jogo, e passou a chamar muito a atenção. E a gente passou a exibir coisas que em alguns momentos a Globo não conseguia. Por exemplo, num determinado instante, o establishment da Fórmula 1 obriga Senna e Prost a se cumprimentarem. Eles não se falavam mais, só a gente tinha imagem, entendeu? Quando o Senna é campeão daquele ano de 91, lá no Japão, a gente tinha uma cobertura muito especial. Resultado, eu que já conversava para eventualmente um dia voltar à Globo, onde começam as minhas raízes, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo, com 17 anos. Então, eu aprendi a fazer televisão dentro da oficina da Globo. Era uma questão de tempo voltar para a Globo. E a Fórmula 1 me propiciou isso, voltando como correspondente em Londres, onde eu cobria de tudo. A minha estreia em Londres foi cobrindo o assassinato do juiz Giovanni Falcone na Itália, em Palermo. Então eu cobria
tudo, matérias investigativas, inclusive. Um ano antes da morte do Senna, eu localizei o Paulo César Farias em Londres, que foi um grande furo de reportagem na época, mas a Fórmula 1 consumia boa parte do meu tempo, porque eu cobria toda a temporada e entre as corridas fazia todo tipo de cobertura enquanto correspondente. A Fórmula 1 me abriu muitas portas, a Ayrton Senna me abriu muitas portas, e eu me sinto muito honrado, por exemplo, convivência com o Christian era maravilhoso. O Christian era um sujeito incrível, a gente se divertia muito. Eu guardo dessa época grandes assim recordações. É uma época muito especial e é onde eu comecei, inclusive, a fazer jornalismo investigativo em grande escala, porque a própria investigação da morte do Ayrton Senna me instigou a investigar, a fazer jornalismo denso, jornalismo profundo. Então, a Fórmula 1, para mim, ela é um divisor de águas da minha carreira, com certeza. Você gostava mais de fazer essas matérias da época do SBT, que eram matérias mais, tipo, outro lado, ou as dentro da pista? Com credencial muito melhor, né? Com certeza, né? Olha, Mas não era mais engessado? Né? Não era mais engessado você... Em termos, porque na Globo também eles me davam liberdade para ousar, né? Só que eu ousava dessa vez com credencial. Então, eu tenho muito orgulho da cobertura que eu fiz no SBT pelas dificuldades que se apresentaram. Eu não tinha credencial em quase todas as corridas, com exceção a primeira, e mesmo assim a gente fez uma cobertura histórica. Isso me traz orgulho. Mas eu confesso que a cobertura na Globo foi incrivelmente marcante. Eu viajar para todas as partes do mundo e, ao viajar, também fazia outras matérias. Por isso que eu digo que a Fórmula 1 me abriu muitas portas. Ayrton Senna me abriu muitas portas. O próprio Senna foi importante para a minha vinda, porque ele ficou muito feliz com a cobertura que eu fiz. O seu Milton Senna, na época, ficou muito feliz também com a cobertura. Então, falar de Senna, falar de Fórmula 1, falar de Nelson Piquet, de Nigel Mansell, de Alan Prost, é muito especial para mim. De Michael Schumacher, que eu vi começando na Fórmula 1. Tudo isso me traz decorações incríveis. Estar aqui com o Chris, então, é uma emoção incomensurável. E você, Cris, como que era, por exemplo, que hoje a gente vê, até aproveitar esse lado de imprensa com o Cabrini aqui, como que era para você a imprensa na Fórmula 1? Porque hoje é tudo engessado, hoje é assessor, hoje é o banner, eu quero te fazer uma pergunta, eu não posso, você piloto, eu jornalista, não posso. Como que era em 92, 3 e 4, o outro lado da... Eu sempre fugia do Cabrini, mas ele sempre me pegava de um jeito ou de outro. Eu diria que não era tão sofisticado que nem hoje em dia, né? Que você tem vários assessores, não pode falar isso, não pode falar aquilo, só fala em tal horário. Mas a gente tinha isso na nossa época, a gente se encontrava sempre depois do treino. Era uma família, era uma grande família. A gente se divertia muito nessa cobertura. Pilotos, jornalistas... Entendeu? Tem história que a gente pode não contar aqui, é isso? Muitas histórias, muitas. Mas eu acho que todo mundo se Não seria eu que iria contá-las. Acho que todo mundo se entendia, Cabrini. Se entendia, sabe? Era muito prazeroso. Então eu me corrija se eu estiver errado, era tipo... O treino terminava, sei lá, às 2h30, então das 3 às 3h15 era Ayrton, daí das 3h15 às 3h30 era, sei lá, Christian, daí das 3h30 e às 15 para as 4, daí era Rubinho, mas e a gente ia montando a agenda de acordo com a necessidade de cada um. Então, se o Ayrton não pudesse ir das 3 às 3h15, ia o Rubinho, daí depois ia o Ayrton, daí depois ia eu. Mas voltando para aquela... Eu tenho muitas saudades daquela... Esquece guiar o carro de Fórmula 1, esquece viajar. Eu também tenho saudades daquela época. Foi legal. Muito legal. Porque é óbvio que ele está atrás da melhor notícia possível, ele está atrás daquilo que ninguém sabia, como qualquer outro profissional, mas era saudável, era um grupo de pessoas... bacanas, a gente ia jantar de vez em quando, almoçar de vez em quando. Era uma cobertura romântica. Exatamente. Muito humana, de muita humanidade. Claro, dentro de um ambiente tenso, a Fórmula 1 sempre foi tensa. Isso. E aquilo que a gente comenta, ou que a gente já comentou várias vezes aqui no programa, uma Fórmula 1 romântica comparado com uma Fórmula 1 moderna é bem diferente, aquilo que o Cabrini acabou de falar, eu consigo visualizar. Eu me corrijo se eu estiver errado, mais ou menos que nem o futebol. Quando as pessoas falam futebol arte do Brasil e um futebol mais, eu acho que é agressivo, nessa época tinha, por exemplo, no vestiário, você tinha acesso a todo mundo. Sim, o vestiário você podia entrevistar. Hoje em dia você não pode escolher quem você quer entrevistar. Quer dizer, mudou totalmente a forma de cobrir. Estamos falando de tempos privilegiados, onde você podia fazer muito mais jornalismo e aonde o trabalho da imprensa era muito menos controlado do que é hoje.
Hoje a gente tem realmente um controle muito forte. E hoje o jornalista ainda tem uma concorrência de redes sociais das próprias pessoas também. Então, tipo, o cara dá o furo dele mesmo. Exatamente. Coisa que você não tinha antigamente, o peso do furo era bem Mas grande. aí eu lembro que a gente saía, por exemplo, todo grande prêmio a gente saía para jantar, a gente se divertia muito, muitas histórias, era uma coisa muito engraçada, apesar de que a tensão na Fórmula 1 sempre existiu. Tentativas de manipulação, todo o universo onde existem contratos estratosféricos que muitas vezes se opõem, vai existir tentativa de manipulação potencialmente. E a Fórmula 1 nunca fugiu disso. Mas eram tempos românticos aonde a gente se divertia muito. Eu não conheço uma pessoa dessa época, dessa nossa família, que não sente saudade. Devia ser bem legal realmente essa época. Ele era mão de vaca também nos jantares? Pagava. Pagava fast food. Assim. Fast food! Você paga o jantar e paga um café. E o Ayrton, ele pagava a conta às vezes? Ele era o... Olha, ele era um cara generoso. O Ayrton é o seguinte, né? Tinha 2 Ayrton. Tá. Quando ligava o modo competição, ele era obsessivo. Ele só pensava nisso. E você não conseguia tirar a atenção dele em relação a ser o melhor. Mas quando ele não estava com modo Fórmula 1, modo perfeição ligado, ele era um cara divertido, engraçado, generoso, mas nessa generosidade, nessa descontração, apareciam indícios de quem ele é dentro da Fórmula 1. Eu vou citar um exemplo. Uma vez a gente jogou tênis lá em Portugal, né, lá no Braguinha, não sei se você conhece essa quadra, uma quadra de grama, e do lado da quadra tinha ali uma mata, né? E a gente jogou tênis, ficou bravo porque perdeu, não jogava tênis tão bem, né? Corria muito, ele era o cara mais bem preparado, né? Foi nesse dia que a gente fez, inclusive, uma matéria correndo junto com ele, foi o cara que revolucionou cuidando da preparação física na Fórmula 1, mas nesse dia, eu lembro que uma das bolinhas, ele tinha um encontro logo depois do jogo de tênis, era um encontro que ele não podia atrasar, mas uma das bolinhas, de repente, se perde nessa mata que tinha do lado da quadra. O que faz o Ayrton Senna? Acaba o jogo, bravo porque perdeu, mas ele ficou 30 minutos procurando essa bolinha, sendo que ele poderia comprar dezenas e centenas. Uma fábrica de bola, exatamente. Mas, para ele tinha uma concepção que tudo tinha que ser perfeito, era como se fosse uma peça de uma engrenagem de um carro, e se algo fugir da harmonia, vai incomodá-lo. Então, isso me chamou muita atenção. Por que esse cara tem que ficar aqui procurando uma bolinha? Ele achou a bolinha e só então foi ao encontro e chegou atrasado no encontro por causa de uma bolinha de tênis, né? Mas isso exemplifica um pouco quem ele era. Mas ele tinha momentos hilários, incríveis, onde era um molecão, que as pessoas não conhecem, né? As pessoas estão, assim, acostumadas àquele Senna vencedor. E o que é interessante a gente lembrar do Senna é que ele, hoje, não é o piloto que mais venceu corridas, não é o que venceu mais campeonatos, todos os recordes que ele estabeleceu na época foram quebrados, mesmo assim, de modo generalizado na Fórmula 1 no mundo, ele é considerado o mais espetacular de todos os pilotos. Por quê? Porque ele produzia e trazia uma combinação, um pacote do piloto extremamente arrojado, né? O último cara a tirar o pé do acelerador, né? Numa curva, ele entrava na curva ao máximo, pé embaixo. Uma vez eu perguntei ao mecânico por que ele é tão bom. Because he has bullets. Eu não vou traduzir. O Christian traduz depois aí, né? O Christian também falaria em inglês, aqui a gente conhece o... Às vezes é mais fácil falar. Mas enfim, ao mesmo tempo, ele tinha esse outro lado dele, né? Era um cara totalmente perfeito. E por que ele é considerado o mais espetacular? Porque, além de um piloto agressivo, o Christian, por exemplo, fala que ele foi um dos 3 melhores, né? Talvez eu acho que ele seja o melhor, mas é algo que você pode discutir. Schumacher pode ter sido o melhor, o Prost, mais técnico, dá para discutir isso. Mas o que não dá para discutir, na minha visão, é o carisma do Senna. A capacidade que ele tinha de dar uma entrevista em todas as línguas. O país que ele estivesse, ele chamava atenção. Por quê? Porque tudo ele falava de uma forma muito particular, ele fazia as pessoas pensarem, fisicamente ele chamava atenção, enfim, era um pacote entre agressividade, arrojo, procura pela perfeição e carisma. Por isso que, embora ele não detenha os recordes, ele é, de um modo geral, visto como o maior de todos. Inclusive, acho que essa característica que você disse do Ayrton, do brincalhão e do comprometido, de diversas entrevistas que você fez com ele, eu vi 2 recentemente, e me chamaram a atenção esse modo diferente dele.
Uma foi uma que você fez um apartamento dele, acho que em Mônaco ou em Portugal, em 92, que ele conta sobre a temporada, e ele parava, pensava, respondia bem. E a outra foi depois, a última vitória dele em Mônaco, que você Sim, com a Adriana Galisteu no carro, isso. e ele leve, você vê que era um cara que tava tipo... Memória desse rapaz é impressionante, né? Sabe tudo. É exatamente 200 isso. toneladas a menos no ombro. Então você vê que realmente era bem diferente. Ele conseguia se transformar totalmente e te surpreendia. Ele podia, quando ele estava assim, muito empenhado, às vezes ele podia ter até ríspido com as pessoas, porque ele estava empenhado em ser o melhor. Ele procurava atender bem. Mas eu já vi o Senna sendo ríspido, porque ele estava concentrado em uma busca. Ele era obsessivo na busca pela perfeição, entendeu? Mas ele tinha outros momentos surpreendentes e era um cara muito bacana. Ao longo dos anos, você cobriu a Fórmula 1 de 92 a 95, oficialmente. Isso. Em 91, você fazia as matérias especiais, as matérias fora da pista. Eu considero que eu cobri também, né? Tudo bem, mas as matérias fora da pista, behind the scenes, aquilo que ninguém mostrava. Durante esses anos, você foi conhecendo o Ayrton cada vez mais. Você, como profissional, e provavelmente a gente pode dizer, né? Só a Globo que cobria, então era o único repórter da Globo que cobria o evento em si, a Fórmula 1. Você, como profissional, você mudava a sua chavinha para conversar ou perguntar para ele de acordo com se ele estava na pista ou se ele estava jogando tênis, ou nem passava isso pela sua cabeça? Totalmente, porque quando ele estava dentro do autódromo, você precisava ser muito objetivo, porque ele era um cara muito assediado e você tinha que fazer uma entrevista que fosse interessante para ele e que ele respeitasse essa entrevista, porque ele era um cara muito requisitado, e requisitado por todos, e cobrava profissionalismo de todo mundo. Ele não aceitava que você não fizesse boas perguntas, que você não estivesse bem informado, mas ao mesmo tempo ele aceitava desafios e perguntas mais difíceis, entendeu? Mas ele não tinha muita paciência para se você não fizesse boas perguntas para ele, não. Então, quando você estava fora da pista, era o outro mundo. Era um molecão, brincalhão, dava risada, generoso, cara muito generoso, entendeu? Solidário, sabe? Eu sou muito grato a Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna me abriu muitas portas. E eu sou muito grato a isso, entendeu? Como sou grato ao Christian, né? A gente teve um relacionamento muito bacana, ao Rubinho Barrichello. Foi uma época muito especial. O Senna, é claro, tudo que ele fazia naquela época chamava atenção. Então, e ele respondia a isso, porque se ele fosse falar de política, ele ia dar uma declaração que ia ser manchete nos jornais no dia seguinte, porque ele sabia se posicionar. Era uma época muito diferente, porque você tinha que prestar muita atenção que qualquer passo que ele fosse dar, dentro ou fora da pista, potencialmente chamaria atenção. Muitas vezes eu tive que me impor como jornalista. Eu tinha um relacionamento muito bom com ele. Mas eu me lembro, por exemplo, que quando ele estava entrando na Williams, ele não queria que isso fosse divulgado. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, que na época ele não gostou muito, né? Porque eu sabia que ele estava indo para a Williams. Eu tinha indícios disso. Não tinha uma certeza. Mas eu perguntei para ele 2 dias antes dele fechar o contrato com a Williams, qual vai ser o seu cardápio do jantar de hoje com o Frank Williams? Aí ele dá uma risada e me manda para aquele lugar. Eu tiro ele mandando para aquele lugar e ponho a risada. Entendeu? Não? Aí ele falou, poxa, isso podia ter me prejudicado, mas eu era jornalista, ele sabia que eu estava ali para cobrir. Tudo bem, eu tinha um carinho, um respeito, me considerava amigo dele. Talvez não na extensão, o Galvão era um amigo particular, mas eu tinha uma relação e ele me abriu muitas portas. Mas ele também sabia que eu estava lá para fazer jornalismo. Ele sabia disso. Você sabe, desculpa, Thiago, claro. Você usou uma palavra que, para mim, é uma das melhores descrições que eu acabei de ouvir do Ayrton: o pacote. O pacote era muito bom, ou seja, dentro da pista, inquestionável. Sem dúvida nenhuma, um dos mais rápidos que já apareceu na história da Fórmula 1. Mas também se lembrou de alguns detalhes fora da pista. O pacote Ayrton Senna era muito forte. E quando ele não estava com esse modo competição ligado, ele era um cara divertido, brincava. Nesse especial que nós produzimos, aí eu peguei gravações, né, dos meus arquivos, um cara molecão, que não parava de sacanear, brincar. Era um cara bacana, gente boa mesmo. Mas isso quando não estava ligado o modo pressão. Sim. Ele estava lá para vencer e não aceitava nada que não fosse a perfeição. Ele sofria com isso. Sempre sofreu. Mas
ele era um cara diferenciado, um piloto, um esportista diferenciado. Quero saber de você, Cris. Como que era o Ayrton na pista? Você que dividiu treinos, 3 temporadas na Fórmula 1, assim, como que era o cara, assim, no fim de semana, os carros chegando, como que era? Eu acho que ele estava na pista fazendo o trabalho dele, como um profissional que estava tentando sempre atingir a perfeição. Inclusive, a gente até já comentou isso várias vezes. Tinham muitos finais de semana que você acabava nem encontrando ele, porque ele tinha a agenda dele, daí entrava dentro do carro. É óbvio que a gente estava em 2 estágios completamente diferentes da nossa carreira. Eu estava entrando na Fórmula 1, era tudo novidade para mim. Como é que é aquela pista, como é que é a outra, como é que é viajar para o Japão, como é que é, sei lá, viajar para esses outros países. Ele já chegava lá, já sabia tudo, já sabia que restaurante ia comer, que hotel ia dormir, já conhecia toda centímetro de cada pista. Então, é lógico que a gente estava em fases diferentes. Mas, enfim, eu sempre bato na tecla. O Cabrini deu uma ótima descrição. O pacote era extremamente forte e para mim, o que não sai da minha cabeça era driven to perfection, ou seja, ele sempre estava atrás da perfeição e ele não aceitava nada menos que a perfeição, e ele sabia que provavelmente era impossível atingir a perfeição. E sofria com isso. Sofria com isso, porque ninguém consegue atingir a perfeição, mas ele estava em busca da perfeição. E pelo fato dele estar em busca da perfeição, eu acho que gerava tanto resultado positivo na pista para ele. A gente sabe que piloto, eu falo a gente sabe, o Cabrini cobriu muitos anos, eu tô nesse meio também já há um bom tempo e convivo com você, com o Nelsinho, com vários pilotos. A gente sabe que piloto tem um ego. O Nelsinho é mais difícil que eu falo a verdade. Também. Mas assim, perguntar pra você então que é um pouco mais leve nesse sentido aqui. Você fala mais, você já até pode, vamos dizer, pendurou o capacete. A gente sabe que o piloto tem um ego. Assim, pô, não, eu quero ir lá, eu vou ganhar desse cara. O ser intimidava nesse sentido? Tipo, você vai olhar assim, não, pô, eu vou dividir curva com aquele cara lá. Ele intimidava? Você quer saber? Eu acho que a gente tava até comentando antes do programa, o Ayrton talvez ele intimidasse, mas nem ele sabia. O que me intimidava era a cor desse capacete, porque a performance dele acabou passando para isso daqui. Então, no momento... Ele tinha um carinho muito grande por você e pelo Rubinho. Mas ele como piloto, ele entrava na pista, alguém estava entrando na pista, olhava no espelhinho, via aquele capacete amarelo chegando, que era quase uma luz fluorescente, né, acesa em relação aos outros capacetes. E onde que eu vou colocar meu carro para deixar ele... Não era deixar ele passar, mas era quase isso. Por quê? Porque ele, ao longo dos anos, ele foi criando isso. Ele não criou isso no Grande Prêmio de Mônaco em 84, quando ele ganhou ou não ganhou a corrida. Enfim, foram ao longo dos anos, porque com todas as conquistas que ele teve... Mônaco, por exemplo, foram 6 vitórias, né? Eu tinha achado que era 5. Bom, foram 5 seguidas e pulou... Então, 88. Virou o rei de Mônaco. Imagina alguém ganhar Mônaco 5 vezes seguidas em 2 equipes diferentes, né? Não, todas pela McLaren. Não, Lotus... Não, Lotus, 87 então, pela Lotus, aí pula 88... Exatamente. E McLaren na sequência. Então, e só não ganhou 88 porque ele cometeu um erro. De novo, não era perfeito. Havia um fascínio sobre o Senna. Isso era generalizado entre todo mundo, entre os diretores, equipe, entre os jornalistas. Todo mundo via o Senna de uma forma diferente. Que foi um dos motivos que acho que o Frank tanto brigou para ter Sem ele dúvida. guiando um carro. Ele falou, eu preciso ter o melhor piloto para guiar o meu carro. E o melhor piloto na época para guiar o carro chamava-se Ayrton Senna da Silva. E no ano que ele entra, a Williams produz um carro desequilibrado, com mudança de regulamento, já não existia mais suspensão ativa, já não existia mais controle de tração, e ele começa a temporada com um carro desequilibrado, sob pressão de vitória, porque supostamente era a melhor equipe, mas não tinha mais o melhor carro. O melhor carro era o do Schumacher, que estava burlando o regulamento. Hoje nós sabemos. Né? Então, eram tempos muito difíceis, tempos de pressão, onde ele sentia dificuldade para explicar que ele não tinha mais o melhor carro. Então, era um início de temporada muito difícil, porque as 2 primeiras corridas ele não conseguiu completar, não completou no Brasil, não completou no Japão, e estava sob imensa pressão. 3 pole positions,
mas não tinha conquistado ainda a primeira vitória e supostamente tinha o melhor carro. No Japão, ele dá uma entrevista. Pela primeira vez, ele admite, até uma matéria que a gente não chegou a pôr, porque ela foi feita depois do treino livre, já tinha mandado a matéria para o Jornal Nacional, onde ele fala, olha, existe um problema no carro, o carro está crítico, não posso revelar o que é. Foram feitas modificações, até hoje tem gente que diz que de uma forma não profissional, é algo sob debate, até hoje existe sob debate, mas o fato é que foram feitas modificações importantes dentro do carro, para ele poder se sentar de uma forma mais confortável, e a gente sabe o que acabou acontecendo. O que se comenta é o lance da barra da direção, que fizeram uma emenda ali, porque ele raspava o braço quando pilotava. O Christian falou de capacetes, a gente vai ter alguns capacetes do Ayrton aqui ao longo do programa. Esse aqui é o primeiro de Mônaco, de 84. Esse é em 1984, quando ele estreou pela Toleman, exatamente. A gente vai ter alguns aqui, inclusive a gente faz a pergunta para você que nos acompanha aqui, qual o seu capacete favorito do Ayrton Senna? Você pode colocar nos comentários do vídeo. Eu gostava muito da Lotus amarela, aquela Lotus 87. A Lotus amarela, mas eu sempre gostei. Ele usou o capacete fluorescente, amarelo fluorescente, só uma temporada. E daí o seu Milton não gostava do fluorescente. E daí pediu para ele voltar podemos chamar de amarelo gema, não sei. Pediu para ele voltar pro amarelo normal. Boa. Bom, o Cabrini já entrou no assunto 94, primeira prova difícil, segunda prova difícil. Vamos entrar lá então no fim de semana de maio finalzinho de abril, comecinho de maio de 1994. Foi um fim de semana, Cabrini, que começou com um grande susto na sexta-feira. O acidente de Rubens Barrichello. O acidente do Rubinho. Como que foi esse primeiro impacto? Porque nós já tivemos, antes do acidente do Rubinho, alguns outros acidentes em pré-temporada. Do Alesi sofreu um acidente sério, o Leto sofreu um acidente sério, mas todo mundo assistindo em evento oficial, o do Rubinho foi aquela pancada forte. Como que foi assim, o primeiro impacto do acidente do Rubinho? Vamos contextualizar. Boa. A Fórmula 1 tinha mudado o regulamento para tentar permitir que mais equipes vencessem corridas. Então, a alta tecnologia tinha sido banida. O resultado disso é que os carros, nós estamos diante de uma exceção, o carro do Christian é maravilhoso. O Christian vinha de um excelente quarto lugar. Ele estava despontando, mas ele era exceção. Os carros estavam desequilibrados e o Senna reclamava que o carro dele estava desequilibrado. E ele se sentia pressionado a vencer exatamente por toda a reputação da equipe Williams. Então, a gente chega nesse final de semana com o Ayrton Senna se sentindo totalmente compelido a vencer uma corrida, porque era difícil para ele explicar para os patrocinadores que ele não tinha mais o melhor carro. Então você começa com esse acidente do Rubens Barrichello, que foi um acidente extremamente grave, ele escapou por um tris, com consequências até muito pequenas, se a gente considerar as dimensões do acidente que ele sofreu. No sábado, o acidente fatal do Roland Ratzenberger e quando o próprio Ayrton Senna revela que ele tinha morrido na pista, isso foi o que ele falou pra gente, o Senna ficou em transe depois da morte do Ratzenberger. Ele já tinha ficado muito chocado com o acidente do Rubinho. Eu entrevisto logo depois dele estar com o Rubinho e ele estava assim, visivelmente transtornado. Eu nunca tinha visto ele tão transtornado. E aí, o que acontece é que no dia seguinte, a morte do Roland Ratzenberger. O Senna vai para a torre de controle. Eu nunca vi ele tão agitado. Ele entra naquela torre de controle, volta e andava em ciclos. É quando ele me diz... Ele foi para a pista, inclusive, aquele dia. Ele pegou um carro foi lá no... Eu nunca vi daquele jeito. Nunca tinha visto. Ele não deu entrevista, mas ele falou em off. O que ele conta em off? Olha, vou dizer uma coisa. Não pode divulgar. Você não vai divulgar? Não vou divulgar. Ele morreu na pista, mas nós não podemos divulgar, porque pela lei italiana, quando acontece um sinistro, que eles chamam, o evento tem que ser imediatamente paralisado. Palavras do próprio Ayrton Senna. Ele não falou só isso para mim, ele falou para mais umas 3 ou 4 pessoas, falou isso no jantar, falou isso para Betise Assunção. Que era assessora dele. Para assessora dele, exatamente, que depois se casou com o Patrick Head. E aí você chega nesse domingo com essa névoa de tensão e de manipulação de informações. Nós nunca saberemos ao certo se de fato ele morreu na pista, né? O Senna afirmou de maneira incisiva. O Ratzenberger morreu
na pista. Se você for falar com Maria Teresa Fiandri, se você for conversar com Giovanni Gordini, os principais diretores do Hospital Maggiore de Bolonha, eles afirmam com convicção de que o Ratzenberger, da mesma forma que o Ayrton Senna, os dois morreram no hospital. Que teria havido uma reanimação, mas na morte do Senna algo chama muita atenção. Quando ele chega, e eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no hospital, eu encontro médicos mais interessados em promoverem longas entrevistas coletivas. Eu fiz 4 boletins, os 2 primeiros chamados pelo Galvão Bueno, ainda durante a transmissão. Os 2 últimos chamados pelo Léo Batista. E sempre havia longas entrevistas coletivas. O que chama atenção é se você tem, supostamente, alguém lutando pela vida em uma UTI de hospital, você espera que os médicos estejam assistindo esse paciente. Não, os médicos não paravam de conceder longas entrevistas coletivas. Deu para perceber, logo de início, que era uma questão de tempo até ser anunciada a morte do Ayrton Senna. Se você entrevistar pessoas, como nós entrevistamos Nicola Larini, por exemplo, ele tem certeza que o Senna morreu na pista e não no hospital, como foi divulgado. É um assunto controverso, polêmico, não dá para você fechar a questão, mas nós sabemos que existem contratos, existem pressões e existem tentativas de manipulação na Fórmula 1. Por exemplo, a imagem do onboard camera. Logo depois do acidente do Ayrton Senna, se falou que não existiam imagens, que a imagem do onboard não existia. Mas eu comecei a colher depoimentos de vários técnicos, mecânicos e até pilotos que tinham visto essa imagem. Confrontei Bernie Eccleston sobre isso. Ele foi obrigado a me mandar. Ele me mandou uma fita beta, né? Hoje nem existe mais fita, né? Naquela época a gente chamava de fita, né? Você vê a passagem dos tempos, a gente percebe assim, né? Nem sabe que é fala fita, o que é uma coisa jurássica, né? Mas na época era uma fita. Sim. Então ele mandou aquilo e aí tinha a imagem, mas surpreendentemente quando chega na hora do impacto... Corta. Aí eu... Na corrida seguinte, eu falei, Bernie, como é que você me dá uma fita aqui que na hora do impacto eu corto? Não, é porque o diretor de TV cortou a imagem. Qualquer profissional de televisão consultado sobre isso vai dizer que não é impossível, mas é profundamente improvável que essa imagem não existisse. Muitas pessoas garantem que essa imagem existe. Sim. Você não pode cravar algo, você não pode dizer que o Ratzenberger morreu de fato na pista e não no hospital. Você pode apresentar versões diferentes. É essa a nossa missão, né, como jornalista, mas o fato é que esse grande prêmio de corrida, ele permitiu inúmeras leituras, como, por exemplo, a misteriosa reunião entre Senna e os técnicos da Goodyear, onde uma frase chamava a atenção, do Frank Williams, falando para um técnico da Goodyear, faça o que ele quer, porque se ele tiver um acidente, you are in deep trouble, você está em um grande problema. Durante um tempo não se explicou isso, até que anos depois eu entrevistei Léo Mel. Léo Mel era o diretor esportivo da Goodyear. Ele falou, tá bom, eu vou dizer para você o que aconteceu. Os carros estavam desequilibrados, por causa dessa mudança de regulamento, a gente conversou, o Christian pode explicar tecnicamente bem isso, com propriedade, mas os carros estavam desequilibrados. Não o do Christian, que era uma exceção, mas de um modo geral os carros desequilibrados. Ao estarem desequilibrados, eles tinham uma exigência maior de pneus. O número de jogos de pneus permitido era 7, e eles queriam que determinados pneus que tinham sido acabados de ser usados fossem descritos e taxados como defeituosos para que eles pudessem receber mais pneus. Tá. E era essa a controvérsia. Uma pressão para que mais jogos de pneus fossem distribuídos, ou seja, burlar o regulamento. Léo Mel, anos depois, decidiu me contar isso para que se ficasse bem claro que não foi por causa dos pneus que o Senna morreu. Só por isso que ele falou. Ou seja, ele contou que ele contou que o regulamento foi burlado, mas que o pneu não era o culpado. Entendeu? É porque tinha até uma discussão de pneus, e o Chris deve lembrar muito bem que em Aida, na prova anterior, fizeram uma volta de apresentação com o safety car, e aí reclamaram que não era um veículo que nem o safety car de hoje da Fórmula 1, e as pressões dos pneus ficaram baixas, então eles queriam que para a corrida seguinte, em Imola não tivesse essa questão para poder aquecer os pneus. Inclusive muita gente acha, o Damon Hill chegou a comentar várias vezes, de que ele suspeitava que o acidente do Ayrton podia ser por pressão baixa de pneu, porque foi na volta logo depois da relargada. A gente precisa contextualizar que todas essas tentativas estavam sendo feitas no sentido de nivelar e tornar as corridas mais emocionantes. Porque no ano anterior,
o Nigel Mansell ganhou o campeonato e chegava e ainda tinha tempo de tomar um milkshake ali, né? Entendeu? Porque o carro dele era disparado, o carro com controle de tração, o carro com suspensão ativa. Então, nessa temporada, eles quiseram fazer uma Fórmula 1 mais nivelada, mais parelha, para corridas mais emocionantes, que essa era a grande queixa mercadológica da grande assistência internacional sobre a Fórmula 1, que tinha ficado muito chata, entendeu? Então, para tornar a corrida mais competitiva, mudanças foram realizadas. Essas mudanças trouxeram consequências em forma de risco à vida dos pilotos. Esses riscos chegaram ao extremo nessa corrida. Não é uma coincidência que tenha acontecido tantos acidentes em apenas um fim de semana e tenha acontecido tantas controvérsias em apenas um fim de semana. Era uma Fórmula 1 em uma transição, querendo ser um produto melhor. Quando você tem um produto melhor, quando mais pessoas vencem, mais pessoas diferentes. Porque a Fórmula 1 do ano anterior estava muito chata. O Mansell ganhava e não tinha emoção nenhuma. Foram 2 anos de Mansell e Prost de domínio absoluto. Exatamente, era só Williams. Eu lembro de a gente fazer matéria o Planeta Williams, que era a Williams e o resto. Entendeu? Então, eles queriam uma Fórmula 1 mais competitiva. De fato, existia essa Fórmula 1 competitiva, mas havia um preço. Eu ia te perguntar, Cris, primeiro, como que foi pra você, tão amigo do Rubinho, o acidente do Rubinho, e também, já que o Cabrini tocou no Ratzenberger, foi a primeira vez que você viu, tipo, uma morte ao vivo na pista, assim? Bom, o acidente do Rubinho, aquilo que o Cabrini tinha comentado alguns minutos atrás, poderia ter sido de consequência muito mais grave. E eu acho que você vai concordar comigo, se o carro dele tivesse, sem dúvida, 40 centímetros mais alto, ele nasceu de novo, exatamente. Ele com certeza não estaria aqui conosco hoje. Mas, como a gente tinha conversado antes também, é um esporte de risco. No momento que você assina aquele pedaço de papel para ser um piloto de Fórmula 1, todo mundo está sabendo aonde que está colocando o pezinho. No caso do Ratzenberger, eu estou tentando me lembrar aqui, eu lembro que o Paul Warwick, irmão do Derek Warwick, tinha falecido de Fórmula 3000, acho que em 91, se eu não me engano, mas foi na Fórmula 3000 inglesa. Eu, na época, corria na Fórmula 3000 Intercontinental. Eu acho que o Paul Warwick, acho que tinha sido o primeiro, a primeira fatalidade de alguém praticando o mesmo esporte do que eu, relativamente próximo, apesar da gente não estar na mesma competição, mas era com o mesmo carro, era com o mesmo tipo de carro, mesmas velocidades. O Roland, eu acho que sim, eu acho que era o piloto participando da mesma categoria. Que eu me lembro era isso. É um choque muito grande para todo mundo, só que tem uma frase em inglês, the show must go on. O que você vai fazer? O show tem que continuar. Tem que continuar. Você vai recolher tudo, colocar todos os carros em todos os caminhões e voltar para a Inglaterra? Não vamos fazer corrida? Fecha o circo todo? De novo, quando se assina aquele pedacinho de papel, você já sabe dos riscos que você está correndo em praticar um esporte que nem automobilismo, que é um esporte de risco. Mas foi um peso, foi um choque, porque, afinal de contas, ninguém é gladiador, ninguém está lá para morrer, a gente está lá para praticar um esporte bonito e também para praticar esse esporte da melhor maneira possível para aqueles envolvidos. Algumas equipes, quando aconteceu o acidente do Ratzenberger, o treino continuou depois. A Williams não continuou, a Benetton não continuou, a Arrows continuou. Eles te consultaram alguma coisa? Puta, você quer voltar para a pista, você não quer? A situação aparenta ser grave, eles te consultaram? Eu, na hora, Thiago, vou ser sincero, eu nem sabia que ele tinha falecido. Eu sabia da gravidade do problema e as poucas imagens que eu vi, e o Cabrini me lembrou, ele indo pro helicóptero. Então, a partir do momento... Tô falando do Ratzenberger, tá? Do Ratzenberger. Tá. A partir do momento que ele tá indo pro helicóptero,
Ok, deve ter acontecido alguma coisa grave, mas ele está sendo transportado para o hospital e aquilo que passa pela nossa cabeça, o hospital vai cuidar dele. E meio que vai estar tudo em ordem. De novo, você não tem muito tempo também, você não tem, e a tua cabeça não está nem lá para meio que ficar analisando se aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tempo, né? Não dá, e você não quer misturar as coisas. Porque se você começar a misturar as coisas e se você... Eu não acho que a palavra Você se fragiliza. E não consegue correr. Eu ia usar a palavra... Se você entrar numa sensibilidade muito grande, eu já acho que você já nem devia estar praticando aquele esporte. De novo, eu não estou querendo dar uma de machão aqui, não. Eu sou machão, eu guio um carro. Não, tá tudo em ordem. Não é isso. Ele pilotava uma cadeira elétrica, né? Assim, Também. Então... O que aconteceu com ambos, o Ayrton eu tenho certeza, e o Rowland, eu acho que foram fatalidades por 2 problemas mecânicos, ponto final. E se não tivesse tido aqueles problemas mecânicos naquelas curvas, ambos provavelmente estariam aqui hoje conosco, porque o Ayrton foi na Tamburello, mas o Rowland, como todo mundo lembra, foi na curva seguinte também, que era um pouco mais desafiadora que a curva Tamburello, mas também era uma curva de pé cravado. Sim. E daí você freava para a freada da Tosa, que era aquela curva de baixa marcha em segunda ou terceira à esquerda, mas era logo depois da onde o Rowland bateu. Inclusive, uma das últimas fotos, entre aspas, do Ratzenberger, você está atrás do carro dele, que é onde ele roda, que danifica a asa dianteira, e tem uma foto dele rodando e você passando. Tem uma foto que eu acho até curiosa nisso aqui, de você ver ele passando, e depois ele faz mais uma volta, que ele buscava a classificação para a prova, e aí estoura a asa dianteira, ele vai pro acidente. Tem até um documentário do Ratzenberger no YouTube muito bacana, que conta a história. A gente, claro, aqui no Brasil a gente fala muito do Ayrton, mas o Ratzenberger tem uma história também bem rica de conteúdos. E até para te contextualizar, Cabrini, quem diria eu para te contextualizar, mas no Jornal Nacional do dia 30, aparece uma matéria sua mostrando o acidente pro Rubinho. O Rubinho viu pela primeira vez o acidente dele com você. Foi. Aí você contando as coisas e eu... Eram momentos de muito nervosismo, nervos à flor da pele. Eu nunca vi nada semelhante. A Fórmula 1 nunca teve momentos seguidos de tamanha tensão. Era como se houvesse algo predestinado a acontecer. Era uma tragédia anunciada. Era o que a gente sentia. Eu lembro que eu estava fazendo um texto antes do acidente do Rubinho, e o meu texto era justamente sobre os perigos da Tamburello, que o Christian, por exemplo, escreve bem, que teoricamente não é uma curva difícil, né? Uma curva pé embaixo, né? Mas ela tem um histórico muito grande de acidentes. Né? Então eu fazia justamente um texto que ficou inacabado por causa do acidente do Rubinho. Então tudo era muito estranho, tudo era muito incomum. O Rubinho quase morre, o Ayrton fica profundamente abalado, e na morte do Ratzenberger, eu nunca vi o Senna daquele jeito. Ele estava transtornado, ele andava em círculos, balançava a cabeça, entra na torre de controle, dava indícios de que não queria correr. Os amigos mais próximos, eu reconstituí todos os passos dele, dizem que ele não chegou a considerar isso, mas ele estava, de fato, muito preocupado. Preocupado com as mudanças que tinham sido feitas no carro dele, porque o carro dele estava desconfortável, ele tinha dificuldades em admitir isso, pela questão de pressão dos patrocinadores, e estava transtornado pelo que tinha acontecido com o Rubinho, pela morte do Ratzenberger, pela pressão que ele sentia em vencer. Como é que o cara que tinha teoricamente o melhor carro, não era mais o melhor carro. O melhor carro era o da Benetton, do Schumacher, que era um piloto em ascensão, mas a Benetton era um carro turbinado, um carro que está burlando o regulamento. Hoje nós sabemos isso. Então era difícil para ele falar sobre isso. Ele sentia sob imensa pressão, com carros desequilibrados. O do Christian era uma exceção, mas de um modo geral os carros estavam desequilibrados por causa da mudança do regulamento. No prosseguimento da temporada, isso se modificou. A Williams se tornou um dos melhores carros. Sim. O Damon Hill se destacou muito nessa temporada, mas isso na segunda perna da temporada. Então a gente tinha assim, um cenário catastrófico. Eu nunca vi nada semelhante a isso, e culminando com a morte do Ayrton Senna,
que provocou profundas modificações na Fórmula 1, de regulamento, de valorização da vida. Foi um divisor de águas. A morte do Senna funcionou como um divisor de águas na Fórmula 1. E você sabe o que, por exemplo, usando essa analogia que você acabou de fazer, desculpa, usando essas palavras que você acabou de usar e fazendo uma analogia, parece que aquele final de semana é como um funil grandão. A gente começou o final de semana com o acidente do Rubinho. A gente estava em cima do funil. E daí, como a gente já estava preso no funil, a gente não tinha como sair do funil, porque estava tudo continuando, você tinha que continuar, o show não ia parar, e daí parece que só foi piorando, e a gente estava meio que indefeso, a gente não tinha o que fazer. E a situação, ou seja, a situação menos trágica foi a situação do Rubinho, ou menos ruim foi a situação do Rubinho. Em cima do funil, daquele ponto em diante, só foi piorando. Ótima descrição. E a gente vai entrar no dia 1º de maio, mas antes vamos fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, já que estamos lembrando aqui muito mais do lado triste do dia 1º de maio de 1994. Antes trocamos nosso capacete aqui, já estamos com o capacete que é a réplica da vitória do Ayrton no Grande Prêmio do Brasil de 91, que para muita gente é uma das vitórias mais espetaculares da carreira do Ayrton. Você pode colocar também nos comentários. 2 marchas. De 2 marchas, isso. Edgar Melo Filho foi a primeira vitória, desculpa, foi a primeira corrida da temporada? Eu não lembro. Não, foi Phoenix a segunda. Primeiro. Então você foi para Phoenix. Fui para Phoenix. Te deram a credencial em Phoenix. Foi minha última corrida com credencial na época que eu cobria a Fórmula 1 pelo SBT. Então em 91, nessa corrida, você estava onde? Nessa corrida, eu estava cobrindo no autódromo, cobrindo. Mas você estava dentro do autódromo? Eu estava dentro do autódromo, mas com dificuldade para ter acesso. Mas não no box. Mas não no box. Eu estava do lado de fora, mas dentro do paddock ou dentro na arquibancada? Dentro de uma área intermediária. Eu lembro que eu entrevistei o Ayrton Senna dessa vitória, foi uma vitória épica, né? Sim. Onde ele falou em Deus, que Deus o ajudou, como é que ele podia ter vencido com 2 marchas apenas. O Ayrton teve 2 vitórias que sintetizam o brilhantismo dele. Essa do Grande Prêmio do Brasil, com apenas 2 marchas, e em Donington, quando ultrapassa 4 carros em apenas uma volta. Claro, estamos falando de um piloto fora de série, de vitórias épicas, de conquistas memoráveis, mas eu acho que essas 2 vitórias, a de Interlagos, que vocês acabaram de descrever, e a de Donington, sintetizam quem foi Ayrton Senna. Essa de Donington realmente foi surreal. Inclusive, essa de 91 de Interlagos, dá o crédito pro Edgar Melo Filho, que fazia a transmissão para a Rádio Bandeirantes, acho que era a Rádio Bandeirantes, e foi o primeiro a se ligar nas 2 marchas do Senna, porque ele falou assim, peraí, tá mostrando na televisão que ele não tá trocando de marcha, ele tá o tempo todo com as 2 mãos no volante, que antigamente trocava de marcha. Então, e aí foi o primeiro que se ligou, o Senna tá com problema no câmbio. E aí foi. Eu nunca vi o Senna tão emocionado depois de uma vitória como nesse dia. Esse dia, e foi uma entrevista mística, onde ele fala de aspectos técnicos, mas esses aspectos técnicos acabam suplantados pelo misticismo. Ele fala em Deus, ele fala em um poder divino, e foi uma entrevista totalmente diferente de todas a que ele deu nas vitórias que ele conquistou ao longo da carreira dele. Pergunta pra vocês rapidinho aqui, um momento engraçado que vocês tiveram com ele. Tipo, alguma história, você contou dos tênis, mas alguma outra... E você também, Cris, um momento mais, tipo, descontraído com ele, aquela coisa mais, poxa, nem parece aquele cara ranzinza da pista, aquele cara que... Bom, olha, comigo, nas gravações que tinha, o que ele era o tempo todo sacaneando. Cabrini, cada coisa que eu te quebro, né? Aí, correndo com ele e tal, pô, dá um balão de oxigênio pra ele, que ele não consegue correr mais. Ele adorava, ele perdia o amigo, mas não perdia a piada, né? Ele gostava de sacanear. Mas era um cara muito bem-humorado, e era um cara que gostava de contar piada. Era um Senna bem diferente. Era uma ótima praça. Diferente desse que a gente costumava ver ali no autódromo, quando ele estava pressionado, quando ele queria a absoluta perfeição. Era como se existissem 2 Ayrtons. O molecão, o brincalhão, e o cara que só pensa em vencer e que perde uma parte da vida em nome de vitória. Acho que final de 93, porque foi um momento que eu peguei ele fora das pistas, eu fui numa festa pré-Réveillon que ele deu na casa dele. Ao ponto que a gente nem percebeu onde é que estava o Ayrton, porque estava todo mundo se divertindo, então ele estava no meio com todo mundo. Onde é que está o Ayrton? Não sei, está lá, sei lá, foi beber alguma coisa, foi no banheiro, não sei, porque estava lá, estava todo mundo se divertindo. Legal esse tipo de história que realmente a gente
às vezes não vê que o cara tão focado na pista. Ele era um cara muito bacana, a gente tem que lembrar disso. Tá. Era um cara, ele era boa praça. Claro, na hora de pilotar, de competir, ele só via vitória, com certeza. Mas fora disso, ele teve momentos de generosidade, de bom humor, de descontração. Esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de venda espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, turma, chegamos aqui no dia 1º de maio, aquele dia que nunca acabou. Inclusive, o desafio para você que nos acompanha aqui é descrever onde que você estava no dia 1º de maio, quando que você recebeu a notícia, quando que você ouviu o Plantão da Globo, que o Cabrini trouxe, como ele mesmo disse, a notícia que ele nunca gostaria de dar. Como que foi o seu 1º de maio ali, a notícia, enfim, a gente quer saber de você aqui também, claro, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe que esse programa tá muito especial. 1º de maio, Christian, você estava no grid de largada, Cabrini, no começo da prova você ficava onde? No começo da corrida? Então, eu ficava, quando acontece o acidente, eu tinha ido atrás do Pedro Lamy. Que bateu na largada, né? Exatamente. Peraí, voltando àquilo que eu tinha comentado no começo do programa, que a gente fugia do Cabrini, o Cabrini brotava da terra à medida que precisava. Do nada. Essa Não, é a do lenda, nada. né? Ele acabou de comentar. No começo da prova, eu estava junto com o Pedro Lamy. O Pedro Lamy tinha acabado de bater. Ele estava lá. Tava lá. Então, Chegou antes que o médico ali, o Cabrini. provavelmente. Ele estava aonde precisava estar. Olha, brotava da terra a primeira momento. vez que escuta, mas obrigado. Então, peraí, Cris. Deu a largada, deu a primeira confusão com o Pedro Lamy. Como que foi a largada? Tipo, você desviou do acidente? Você lembra do acidente? Você tava... Você Não. passou? Você tava mais pra frente? Não, eu tava mais pra frente. Tá. Eu tava entre os dois. Eu Tá. tava atrás do Leto e na frente do Lamy. Que o Leto veio de trás e carimba o Não, Lamy. que o Lamy... Não, ao contrário. o Lamy, é verdade, o Leto na frente. O Lamy veio de Isso. trás e daí bateu no Leto. O Leto estava do lado esquerdo, Isso. olhando para A frente. posição piloto. A posição piloto, ele estava do lado esquerdo. Eu saí pelo lado direito, mas eu não consegui nem perceber que carro estava parado. Se era Schumacher, se era Leto, se era outra equipe, outro carro de outra equipe. Eu saí pelo lado direito. Eu saí pelo lado direito, ele estava parado lá do lado esquerdo. Então, enfim, para todos os efeitos, aconteceu, o safety car entrou, Foi uma das primeiras vezes de safety car na que eles Fórmula 1. usaram o safety car, inclusive pós-corrida foram criticados. Será que o safety car andou muito devagar? Será que pressão de Pra pneu você, como que foi? caiu? Por isso que também, aquilo que você tinha comentado lá do Damon Hill, eu acho que o Damon Hill tocou no assunto pressão de pneu, porque geralmente quando a pressão do pneu abaixa, o carro começa a bater bastante no chão. Então, qual foi uma das teorias? Que o carro do Ayrton estava batendo mais no chão a hora que ele entrou na tamburello. Inclusive, eles tentam comparar as filmagens, né, de voltas com pressão normal comparado com aquela volta, ou a volta da relargada, ou meio que logo depois, mas me corrija se eu estiver errado. Relargaram a corrida, o acidente foi o quê? 3 voltas depois, né? Isso, ou 4 voltas. exatamente, Não na sequência. 3 voltas e meia depois. Acho que foi uma. Ele Não, largou foi na sexta, uma na depois. sétima acontece. Porque o que eu sei é o seguinte, quando acontece, o acidente acontece na 7ª volta. Isso. Isso. Quando o acidente acontece, eu estava do lado do Pedro Lamy, me preparando para entrevistá-lo. Tá. Quando todo mundo teve a dimensão da gravidade do acidente. Tá, então você já estava de volta no box. Ele estava no box, o Pedro Não, Lamy. eu tinha caçado, ele tinha saído do box e eu estava trazendo o Pedro Lamy para a nossa cabine para que ele dê uma entrevista melhor, porque o acidente dele tinha chamado a atenção. Quando todos nós vimos o acidente acontecendo e todos nós tivemos a dimensão da gravidade. Você chegou a ver por algum monitor o acidente na hora ou você Eu vi vi o acidente pelo monitor, mas ao mesmo tempo, logo depois eu consegui correr, me aproximar do local onde tinha de fato acontecido. Eu já sabia muito bem o caminho para o Hospital Maggiore, porque tinha estado lá no acidente do Rubens Barrichello, entrevistei o Rubens Barrichello na sexta-feira, tinha estado lá na cobertura do acidente do Roland Ratzenberger, então eu conhecia de cor aquele caminho. Era mais ou menos um caminho que deveria ser feito em 35 minutos, mas a gente fez em 15 minutos. Eu saí antes porque sabia que era inevitável que ele fosse levado para o Hospital Maggiore. Claro, como ele foi levado de helicóptero, né? Ele tem aquele espasmo muscular, ele movimenta a cabeça, que
deu uma certa esperança para as pessoas, mas se tratava apenas de um movimento involuntário, um espasmo muscular. Como ele vai de helicóptero, ele chega antes, mas eu fui um dos primeiros jornalistas a chegar no Hospital Maggiore de Bolonha. E, Cabrini, teve algum motivo específico, como você claramente sempre estava em todas, teve algum motivo específico por que você foi antes atrás do Lamy e não foi atrás do Leto? Porque o Lamy estava geograficamente mais perto de mim. Exatamente. Tá. Entendeu? Porque era uma entrevista mais fácil de fazer. Tá. Entendeu? O Leto era notícia e eu iria atrás dele também. Mas naquele instante era mais fácil, entendeu? Porque pelo trajeto que ele percorreu após deixar o carro, né? Era mais fácil eu ter acesso a ele. Só por isso. Tá. E você, quando você passa pelo acidente do Ayrton? Que aí já relargou a prova, o acidente, sofre acidente, aí você vai e passa pela Tamburello, carro palhado, esse pedaço de carro voando. Na verdade, a gente só passou na volta que ele bateu, porque eles pararam a prova. Então, eu nem lembro se eu consegui ver quem era. Eu sabia que tinha batido um carro, mas eu não sabia se era o Schumacher, se era o Hill, se era o Ayrton. Por exemplo, entre o Hill e o Ayrton eram os mesmos carros. Eu não sabia qual dos dois que era. No momento que eu passei, eu não consegui ver o capacete amarelo, porque claramente tinha uma diferença muito grande. O Hill era capacete preto e o Ayrton era capacete amarelo. E eu sinceramente, eu não consegui ver. Eu só fiquei sabendo que era o Ayrton no momento a gente completou a volta e a gente parou no grid, porque deram bandeira vermelha. E só naquele momento. O Lamy, por exemplo, ele viu o acidente pelos monitores, do meu lado, e ele mesmo tomou uma iniciativa, fez um sinal para mim que a gente tinha que cancelar a entrevista. Eu não cheguei a entrevistá-lo, porque ele percebeu a dimensão, ele percebeu a gravidade do acidente. E aí, só para antes de voltar para o Cabrini o Cabrini já estava indo para o Hospital Maggiore de Bolonha, mas você parou no grid, e aí como que foi assim? Você perguntou, tem alguma notícia? A equipe começou a tratar a relargada normal? Como que foi o... Não, Enquanto aconteceu o atendimento, você lá parado no grid com a bandeira vermelha? A gente começou a fazer, equipe começou a fazer todos os preparativos para uma relargada normal. Falava-se abertamente em relargar. Não chegaram, vamos parar a prova, não. Não, para mim não. Tá. Falava-se, ok, assim que limparem a pista, assim que a pista estiver em condições de novo, a prova vai ser relargada. Só que daí chegaram duas informações para mim. Uma é que ele está sendo transportado para o hospital, mas eu vou até falar em inglês, eu lembro como se fosse it's not looking good. Quando você usa essa terminologia, não tá legal. Mas não tá legal mesmo, tá bem crítico. E daí a outra informação que chegou para mim, ele tá sendo transportado para o hospital, mas parece que é um braço ou uma perna, ou os dois. Então, o que passou pela minha cabeça também, eu falei, bom, vai ficar 30, 40 dias fora, daqui 30, 40 dias fora, como todo mundo que já quebrou um braço e uma perna, ele tá de volta conosco. Ponto. E aí, Cabrini, você partiu para o Hospital Maggiore. Quem Feito foi no luto, carro? o cinegrafista Armand Didius, era o nome dele, um francês, grande profissional. Ele foi dirigindo, e eu me preparando psicologicamente para aquilo que viria, porque eu já tinha a dimensão da gravidade e, na verdade, eu já sentia que eu ia anunciar a morte do Ayrton Senna, entendeu? Mas você já sentia na pista? Já sentia na pista. Mas por quê? Por que você tinha essa sensação? Boa pergunta é essa, mas o fato é que eu sabia, eu sentia pela gravidade, pela linguagem corporal dos primeiros atendimentos, que era muito grave. Mas pela gravidade do impacto? Pela gravidade do impacto e pela reação de quem se aproximava dele. Isso para mim, isso para mim foi mais importante do que o impacto. Porque logo em seguida eu fui para o hospital, entendeu? Eu fui para o hospital antes do helicóptero chegar para levá-lo. Entendeu? Para eu ganhar tempo, certo? Mas eu já sentia, pela linguagem corporal, de todo mundo que se aproximava, as reações das pessoas que se aproximavam eram reações muito reveladoras da gravidade de tudo. Mas a confirmação acontece quando eu chego lá no hospital e foram 4 boletins que eu fiz. Sim. Os 2 primeiros chamados pelo Galvão Bueno, ainda durante a transmissão. O seu primeiro foi na 38ª volta. Você chega ali, o Cabrini está se posicionando, o Galvão fala, e na 38ª volta você dá o seu primeiro boletim e fala que é sério. Isso, exatamente. Foram 4 boletins. Consequências muito graves,
no segundo boletim, estado desesperador, no terceiro, já chamado pelo Léo Batista, a transmissão já tinha terminado, morte cerebral, e no quarto, a frase aí que todo mundo se recorda até hoje, a notícia que a gente jamais gostaria de dar, também num boletim chamado pelo Ayrton Senna. Mas o que me chama a atenção é que eu via médicos que não paravam de dar sucessivas entrevistas coletivas, falavam de um estado crítico, mas é inevitável pensar, puxa, se temos um piloto dentro de uma UTI de um carro, brigando pela vida, por que os médicos não param de dar entrevistas coletivas? Por que eles não estariam ali assistindo a esse paciente em estado desesperador? Então, todo mundo sentia, todo mundo sabia que era apenas uma questão de tempo da gente anunciar oficialmente a morte. Não se anuncia morte, não se antecipa. Sim. Entendeu? Não é um furo que deva ser considerado, seria irresponsável. Você anuncia quando, de fato, quem de direito dá a informação. Então, os médicos deram a informação, a gente fez. Mas, na verdade, dava para se perceber claramente que era apenas uma questão de tempo. Isso no carro eu já sentia, e pela linguagem corporal dos médicos, pelo tom que eles falavam, eu já tinha absoluta certeza que ele tinha morrido, não tinha a menor dúvida. E aí depois no terceiro boletim era morte cerebral, então ele já não tinha mais qualquer tipo de esperança, né? E eram tempos, que o pessoal está nos acompanhando hoje, tempo de internet. Como que era para você, assim, a comunicação? Então, Thiago, ele deu... Bom, a gente vai conversar sobre isso. Eu inclusive, até vou fazer uma pergunta para você, mas a notícia que ele estava dando nos boletins era por telefone. Bom, os telefones celulares na época Motorola. eram tijolos. Não, mas não era telefone celular. Eu imagino que era telefone normal. Não, era um telefone celular. Era celular. Tá. Eu não tinha um telefone celular. Poucas pessoas tinham um telefone celular. Quem tinha telefone celular ali era o Jaime Brito, que cuidava da toda a estrutura da Fórmula 1. A telefonia celular estava começando na Europa. Não era todo mundo que tinha. E ele tinha como produtor, mas era um aparelho desse tamanho aqui. E tinha que carregar a bateria. A gente tinha que poupar as baterias. Então foi com esses telefones celular nos seus primórdios que eu dei a notícia, entendeu? Nesses 3 boletins, entre um boletim e outro a gente tentava economizar a bateria e foram 4 boletins, 2 chamados pelo Galvão Bueno, o terceiro que é da morte cerebral chamado pelo Léo Batista e o 4 do anúncio oficial da morte, descrevendo a entrevista que a Maria Tereza Fiandre estava concedendo. A chefe do departamento de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha. Era o Franco Baldoni, a doutora Maria Tereza, e tinha acho que um outro médico, o doutor Domênico, que chegou a comentar da perda de massa encefálica durante o... Exatamente. E aí a comunicação, você ligava, por exemplo, você ligava para quem? Para fazer... Então... Porque até no fatídico boletim tem alguém gritando, vai! Porque você falava com a central e a central que te punha no ar. Tá. Então eu não ouvia a transmissão. Eles me davam apenas o vai. Tá. Na do Galvão, eu ouvi ainda. Eu consegui ouvir em um outro boletim, eu lembro de ter ouvido. Não sei como é que eles fizeram. Até na sua primeira entrada caiu a linha. Aí depois, na segunda, você consegue falar com o Galvão. Exatamente. E no derradeiro boletim, tem até, dá para ouvir, eu ouvi até hoje, vai! Aí eu entro e tal. Eu entrava no sinal, né? No sinal havia um intermediário, né? Que me informava que eu estava no ar. E é claro que é um momento muito marcante. Eu sabia desde o início que era inevitável anunciar a morte do Ayrton Senna. Não era fácil, porque todos nós tínhamos uma relação com ele, a gente gostava do cara, era uma relação profissional, mas também era uma relação de amizade. Mas, naquele momento, eu pensei, puxa, eu preciso ser, antes de tudo, profissional aqui. Porque se eu estou aqui abalado, um país inteiro está abalado à espera de informações. E nada justificaria eu perder a concentração para dar essas informações. Então, a gente procurava descrever exatamente o que os médicos informavam. Embora soubéssemos que ele tinha morrido já. Tinha morrido porque dava para se perceber claramente. Mas morte não se antecipa um anúncio. Você precisa fazer com a responsabilidade. Quando os médicos anunciaram, a gente foi lá e de fato revelou. Mas o que mais me marca depois de anunciar a morte dele, é que minutos depois eu vejo o corpo do Ayrton Senna sendo levado numa maca coberto por um vental. Foi ali que eu nunca mais vou esquecer dessa imagem, foi que caiu a ficha de que o Senna tinha morrido, entendeu? Porque eu estava tão concentrado em dar as informações, mas ali eu vi, né, passando um corpo coberto por um avental e, caiu a ficha do ponto de vista emocional. Na verdade, a necessidade de ser profissional
faz com que você controle as suas emoções. Pelo menos comigo é assim que funciona. Porque era difícil para todo mundo. Havia um ambiente de muita emoção, de consternação e de muita dificuldade para a gente manter a precisão. Mas eu fico feliz porque, ao ouvir esses depoimentos, são depoimentos, são entradas bem feitas numa época onde a gente entrava pelo telefone celular, né? Uhum. São tempos totalmente diferentes dos de hoje. Com um celular bem diferente, inclusive. Você acha que as palavras que você usou, morre Ayrton Senna da Silva, no último boletim, você Uma acha... notícia que a gente jamais gostaria de dar. Evidentemente. Essa acho que foi a frase que as pessoas sempre se recordam, né? Uma notícia... Você falou 4 vezes na sua entrada. Não, acho que você começou falando uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, morre Ayrton Senna da Silva. Você acha que foi as suas palavras como uma vida dentro do jornalismo profissional ao longo da sua carreira inteira? Você acha que foi as palavras mais difíceis que você já teve que falar? Indiscutível. Indiscutível. Porque eu desempenhava uma missão, cobria um evento que despertava uma atenção sem precedentes. Todo mundo queria saber de corrida. Nunca a Fórmula 1 despertou tamanha atenção, não só do público que gosta do automobilismo, mas do telespectador comum. Todo mundo queria saber. E o Ayrton era o grande herói do país. Ele simbolizava que um país de terceiro mundo podia vencer em um mundo de alta tecnologia. Ele simbolizava tudo isso. E tudo que ele fazia era notícia. E ele dava grandes entrevistas. Ele falava coisas com muito carisma, falava coisas com muita inteligência. Ele justificava uma cobertura totalmente diferente de tudo que aconteceu dentro da história da Fórmula 1. E todos os outros pilotos se beneficiavam disso. E ele tinha um carinho pelo Christian, tinha um grande carinho pelo Rubinho Barrichello. Era uma época totalmente diferente do que existe hoje em termos de atenção. Era um brasileiro, alguém de um terceiro mundo, vencendo em um mundo de alta tecnologia, em um mundo onde o Brasil era primeiro mundo. Começou com o seu tio, Emerson Fittipaldi, né, depois com o Nelson Piquet. Enfim, era um mundo onde o Brasil dava muito orgulho para a sua população. E aí você chega a um momento de uma grande tragédia, uma tragédia difícil de ser assimilada pelas pessoas, e é claro que a gente tinha a dimensão do que iria acontecer. Mas também a gente sabia que eu não podia me permitir perder a concentração. Era legítimo e até aconselhável se transmitir emoção, porque era uma forma de também se transmitir respeito por aquele momento. Mas eu não podia perder a precisão das informações. Então eu procurava ser o mais preciso possível, mas também evitando uma excessiva transmissão fria, porque precisava ser um misto de informações bem passadas, mas com respeito da ocasião. Então a emoção era bem-vinda também. A impressão que eu tenho, eu ouvi o boletim algumas vezes, até cheguei a escrever aqui as frases ipsis literis, mas a gente percebe isso, que é uma notícia diferente, por exemplo, de quando você está fazendo uma passagem. Passagem é um termo jornalístico, quando você está gravando alguma coisa, se precisar gravar, você grava de novo. Você está, ao vivo naquele momento. Então, você está com o calor da coisa. Calor da situação, né? A pessoa acaba de chegar, a Maria Tereza de Fiandre, dá uma notícia e você... Não, e teve outra coisa que você comentou que foi muito interessante. É óbvio que nada que aconteceu naquele dia foi interessante, mas no contexto que a gente está conversando, a ficha para você caiu a hora que você viu o corpo do Ayrton coberto com lençol no hospital. A ficha para mim caiu a hora que eu estou decolando do aeroporto de Bolonha e o avião dele está fechado. A porta do avião... São imagens que você nunca mais esquece. Nunca mais esqueço. Incrustadas na sua mente. De noite você acorda pensando nisso. Isso. Eu tô decolando de Bolonha para voltar para casa, para Suíça, que na época eu estava morando na Suíça, e o avião dele estava fechado. Primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu falei, nossa, para que serve tudo isso? O que é certo e errado na vida? Será que a gente devia praticar esse esporte? Será que a gente não devia? Será que a gente devia... Até as loucuras, né? É arrepiante isso. É arrepiante. Será que a gente deveria ganhar dinheiro? Será que a gente não deveria... Porque, óbvio que através de todo o sucesso do Ayrton, e merecido,
ele tinha o avião dele que estava parado. Mas por que ser o mais rápido? Por que se arriscar? Exatamente. Por quê? Por quê? O porquê, a palavra porquê, nossa, eu me questionei acho que umas 3.000 vezes aquele dia. E a porta do avião fechada é o que mais marcou. Arrepia essa. Mas deixa eu te perguntar, primeiro, como você recebeu a notícia? Foi o Leto. O Leto que falou para mim, isso foi mais ou menos uma meia hora depois da corrida, então eu já tinha descido do carro. Na verdade, meu carro, eu estava acho que quinto no final da corrida. Eu estava em quinto no final da corrida, meu carro parou a 2 voltas do final e o Frentzen acabou me dando uma carona no carro. Você voltou de carona. Eu voltei de carona com ele. Eu quase caí do carro, porque você imagina, um carro de Fórmula 1 em primeira marcha, e para quem tá de capacete dentro do carro, todo afivelado, né, acha que tá indo devagar, só que eu segurando lá do carro, nossa, para mim tava indo a 3.000 km/h. Bom, mas enfim, parou no box, desci do box, passei pelo box, fui pro motorhome me trocar, meio que, conversei com o engenheiro, Jack Oliver, Alan Jenkins também, passei por eles bem rápido, mas falei super rápido. E aí, se tem alguma notícia? Tem alguma notícia? Eles, ele tá no hospital. Mas foi questão de, sei lá, 30 segundos, 45 segundos. Eu falei, eu vou me trocar e daí eu volto pra cá pra conversar com eles. Eu me troquei, voltei para conversar com eles, eles tentaram me posicionar do pouco que eles sabiam. É claro que, por exemplo, no teu caso você sabia muito mais, que você estava fisicamente lá, né? Claro. E daí o Leto, eu tô saindo do boxe de novo, eu não lembro por quê, para atender alguém ou falar com alguém, eu cruzei com o Leto. E ele olhou assim para mim e ele falou, você viu o que aconteceu? Daí eu falei, não, mas de novo, eu tô com a imagem do braço e da perna quebrada, sinceramente. E ele falou, o Ayrton morreu. Eu falei, como assim? Daí ele falou, o Ayrton morreu. Daí eu olhei de novo pra ele e falei assim, não brinca com essas coisas. E até meio que, soltei um sorriso sarcástico. Não falei, querendo acreditar. Eu falei, não brinca com essas coisas. Daí, o Ayrton parecia para todos nós imortal. Total. Para mim, eu nunca imaginei, nunca, eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa, que ele fosse morrer dentro da pista guiando um carro de corrida. Eu sempre, a minha imagem, também você não quer imaginar nada fatal de ninguém, mas era ele terminar de correr, virar a página, qual é o próximo projeto de vida dele, encerrar o próximo projeto de vida dele, porque a primeira metade da vida dele foi guiar um carro de competição, qual que vai ser a segunda metade da minha vida? Seja ficar em casa, trabalhar com alguém, não trabalhar, enfim, é outro problema. E daí, um dia, morrer por uma morte de causas naturais. Fiquei velho e morri. Eu fiz um documentário cujo nome simboliza muito bem esse sentimento que você está falando, para mim, né? O dia que ainda não terminou. Esse dia não terminou para nenhum de nós. Sim. E nunca vai terminar. É difícil aceitar que um cara que é capaz de fazer o que o Ayrton fazia, capaz de revolucionar, capaz de mudar a maneira das pessoas enxergarem uma competição, capaz de mudar a maneira das pessoas enxergarem a capacidade do brasileiro no exterior, que tenha terminado dentro de uma pista onde ele parecia imortal, onde ele parecia invencível. Parecia que ele ia dar um jeito, ia superar mais uma vez, porque ele estava acostumado a superar desafios. Então, até hoje a gente se questiona. E até uma curiosidade também desse dia, no final você acabou fazendo uma entrevista com o Pedro Lamy lá no hospital. Ele verdade, foi depois Foi, é verdade. Depois lá. Sim. Na volta pro Brasil, no enterro, você estava... Não. Você ficou na Europa? Não, eu fiquei na Europa. Eu fiquei durante longos meses investigando a morte do Ayrton Senna. Eu fui o primeiro que revelou a imagem do onboard camera, que a Foca e a FIA diziam não existir. Eu fui o primeiro a revelar a imagem do capacete do Ayrton Senna, acompanhar as investigações, acompanhar os detalhes de todo o inquérito. Eu fiquei durante muito tempo investigando exclusivamente os acontecimentos de 1º de maio de 1994. E me sinto que, na verdade, até hoje, né, continuo nessa cobertura. Nessa investigação, você passava mais tempo lá na Inglaterra, na Williams, ou isso que eu ia falar, Itália. Ou se não... Claro que eu você passava mais tempo na Itália. Aonde? Em Imola? Ou aonde o carro dele
tava... Porque Uma parte em Imola, uma parte em Bolonha e Então, uma mas parte em Londres, porque... o carro não ficou preso um tempo? Ficou. Você lembra durante quanto tempo? Eu acho que Durante quase longos um ano. meses, ele só então foi entregue para o Williams e a Williams destruiu o carro. Tá. Mas daí você ficou aonde? Em volta de Imola? Ficava indo e voltando, mas eu ficava principalmente no autódromo, era onde surgiam as melhores informações, no autódromo de Imola, ali que surgiam as melhores informações. E depois do Grande Prêmio de Imola, de Fórmula 1, enquanto você estava lá atrás das notícias, né, das melhores... da investigação. Isso, de tudo que estava acontecendo. Existiam outras competições que estavam acontecendo no autódromo de Imola? Ou eu acho que foi tudo... Não. Eu acho que pararam tudo até colocarem a chicane, né? Isso, e daí depois exatamente. Que colocaram a chicane... A curva Tamburello já não existe mais, ela é uma chicane. Não. Então, isso hoje em dia não, mas não fizeram nenhuma competição, né? Não. Nada, absolutamente nada. Então, acho que pela lei isso que eu italiana, lembrava. quando acontece um sinistro, que é um acidente, o evento tem que ser imediatamente paralisado. Evento local, né? Então fica tudo fechado até no momento que eles resolvem tudo. Foi por causa disso que se dizem, né? Que o próprio Senna disse que houve uma manipulação no acidente do Ratzenberger, porque pela lei italiana, quando acontece uma morte na pista, o evento teria que ser paralisado, e não foi. A própria morte do Ayrton Senna dentro da pista, teoricamente, se fosse na pista, também o evento, a corrida não poderia chegar até o final. Até hoje é tema de controvérsia isso. Porque a gente pega, só um parênteses, o que o Cabrini falou é verdade, vai de encontro com a um possível, claro que a gente não tem a certeza, mas até a especulação de que ele faleceu na pista, porque o tempo em que sai a notícia oficial e o Christian conversa que ele recebeu a notícia do Leto nos boxes, você vê que é um tempo diferente, porque você está falando de mais ou menos uns 30, 40 minutos depois da prova, e a notícia da Teresa de Fiandre é mais ou menos umas 2 horas depois da prova. Então tem um gap de tempo que a gente vê que tem um... A Beatriz Assunção, assessora dele, por exemplo, afirma que ficou sabendo bem antes disso, então, pelo próprio Bernie Eccleston, que ele estava morto. Depois o Bernie Eccleston disse, não, eu não disse isso. He's dead, in the head, que é na cabeça, a contusão. Isso. Mas ficou bem claro que foi uma adaptação ali, uma necessidade, né? Lembrando que o Leto guiava para Benetton, o Leto era companheiro do Schumacher, quem mandava na Benetton na época era o Flávio Briatore, com certeza o acesso que a Benetton e o Flávio tinham em geral, diretamente ao Frank Williams, era bem diferente de uma, até Arrows da vida, de uma Minardi da vida, sei lá, de uma Jordan, a Sintec não estava correndo por causa lá do Roland, mas de uma equipe menor. Então eu tenho certeza que a notícia que o Leto me deu era alguma coisa que os grandes já sabiam, apesar de não ter sido oficialmente anunciado, mas eles já sabiam. Eu acabo de conversar com Giovanni Gordini, que era o médico lá, o diretor do departamento de reanimação, com a Maria Teresa Fiandre, que era a diretora principal, e todos garantem que o Senna morreu de fato no hospital. É preciso dizer, é o que eles afirmam até hoje. Mas existem pessoas também, né, e vários pilotos, inclusive, que afirmam que não foi isso que aconteceu. Agora, Cabrini, se tudo foi manipulado no sábado, porque eles não podiam anunciar a morte do Roland lá na pista, quem você acha que manipulou isso no sábado? Olha, a manipulação teria acontecido pela necessidade de acontecer o evento, pela necessidade econômica, porque se a corrida fosse cancelada, haveria um grande prejuízo. Estamos falando de bilhões de dólares, né? Então, por isso que se fala até hoje que a corrida aconteceu mediante uma manipulação de informações a partir da própria informação do Senna. O Senna diz o seguinte, olha, o Ratzenberger morreu na pista, mas ninguém pode dizer porque senão não tem corrida. Por quê? Pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser imediatamente paralisado. Então, existe essa desconfiança de que o Ratzenberger tenha morrido na pista e que essa informação tenha sido divulgada como tendo morrido no hospital, para que a corrida pudesse ser realizada, como também existe até hoje essa impressão de muita gente. Nicola Larini, por exemplo, que eu entrevisto, ela está totalmente convencida de que o Senna morreu na pista. E são várias pessoas, a Beatriz Assunção também pensa, que era assessora de imprensa, tem muita gente que pensa dessa forma, como tem os que dizem que não. Se você conversar com Giovanni Gordini, conversar com Maria Teresa Fiandre, eles garantem que tudo bem, o estado dele era muito grave, mas que ele foi reanimado, ainda havia batimento.
Mas é claro que chama atenção uma equipe médica fazendo sucessivas entrevistas coletivas quando supostamente alguém se brigava desesperadamente para se manter vivo. Eles ficavam entrando e saindo em algum lugar ou eles ficavam tipo o tempo todo com vocês ali e alguém dava alguma informação para eles? Olha, tinha pequenos intervalos, mas praticamente o tempo todo ali. O tempo todo ali. Então isso chamava muita atenção. Se você tem alguém ali lutando desesperadamente pela sobrevivência, você não vai ficar dando entrevista coletiva, né? Isso é irrelevante. Não, eu ia perguntar pra você. Não, você quer perguntar pra mim? Pergunta para ele, depois eu pergunto pra você. Se o Ayrton estava tão desconfortável como parecia que ele estava, a partir... Bom, primeiro já com o Rubinho, depois, claramente, depois da fatalidade do Roland no sábado, por que você acha que ele correu, então, no domingo? Olha, tem muita gente que questiona que não queria correr. Então, tudo bem, mas eu, ele por na todo mundo que eu vi, mas ele estava abalado, mas não chegou a pensar em não correr. Ok. Então, porque ele na posição dele... Uhum. Essa é uma das perguntas que vale $1 milhão. Uhum. Então, mas ele na posição dele, claramente, ele poderia deixar de correr que o Frank Williams não ia mandar ele embora. De jeito nenhum, não ia. Mas havia pressão de patrocinadores, pressão da própria equipe. E o que se sabe, por causa dessas pressões, por causa do establishment, ele não chegou a considerar não correr, embora estivesse profundamente abalado. Essa é a opinião predominante. Mas você vai encontrar pessoas que dizem que ele chegou a pensar em não correr. As pessoas mais importantes, ele naquele dia, eu estive no hospital onde ele passou a última noite, no hotel onde ele passou a última noite, perdão, no restaurante onde ele passou o último jantar, e todas as pessoas que estiveram nesse jantar, o Bira Guimarães, que era um empresário, o Galvão Bueno, todas as pessoas descrevem o Senna como muito abalado, mas que jamais considerou não correr. Mas existem vozes distantes, vozes que dizem que ele chegou a pensar em não correr. Se você perguntar, juntando todas as peças, eu acho que ele não chegou a considerar isso por pressão do establishment. O establishment da Fórmula 1 que requer que o circo tem que continuar. Uma vez eu vi uma entrevista da Adriane Galisteu, que eles tiveram até uma conversa antes, que ela fala, por que você não corre? E ele fala assim, não, você tá louca? O campeonato tá 20-0, se eu não pontuo de novo... Porque você não corre. Porque você não corre, isso. Por que você não corre? Porque o campeonato tá 20-0, se eu perco mais uma prova, ele abre 30-0, não alcanço mais, então exatamente, tem essa pressão. Exatamente. Talvez se tivesse ganho muita coisa em jogo provas, ali, né? Pra você, Cris, como que foi o retorno do Brasil os dias seguintes? Foi triste, sem dúvida, mas voltando de novo para a frase que a gente usou, infelizmente a gente usou algumas vezes durante o nosso programa, the show must go on. E eu acho que a vida de todo mundo precisa continuar, a vida de todos os profissionais, seja o profissional fora da pista, seja o profissional dentro da pista, sim. Eu fiz isso. Nenhum de nós saiu mesmo naquela corrida. Isso é fato. Não, e é óbvio que com o meu pai eu tive uma experiência muito difícil recentemente. Então, é algo que você quer ver ou você quer sentir? Não, de jeito nenhum. Você quer nem ver, nem sentir. É algo que a gente não percebe que existe quando a gente é menor, quando a gente tem 10 anos de idade, quando a gente tem 15 anos de idade, 8 anos de idade. Você não sabe, com 15 talvez você comece a entender, mas você não sabe o que é uma morte, o que é perder uma pessoa, E no caso do Ayrton, ele representava um país, porque é ele que trazia alegria para o Brasil naquela época, né? Chamou muita atenção a entrevista à sua mãe naquele fim de semana, para o Jornal Nacional. Que ela dizia, por que tem que continuar? Será que vale a pena? Uma coisa bem filosófica. Não, e ainda mais ela, que estava vivendo isso desde o final da década de 60, né? E viu várias coisas. E já viu várias coisas acontecendo, como você mesmo comentou no começo do nosso programa, quando meu carro virou em Monza, dizem algumas pessoas, eu não estava lá, evidentemente, o meu carro subia e ela descia ao mesmo tempo lá no box, que coincidentemente ela estava na frente do box da Minardi, que ela viu eu chegando no Martini, e daí ela foi para frente do box, era a última volta, ela queria ver quem ia chegar na frente. Na cabininha ali. Não,
no box, Tá. não na cabininha. Tá. Ela estava no box, ela foi para frente do box. Não, você estava na outra. Entendi. Não, ela foi para frente do box porque você ia conseguir ver pelo capacete quem é que estava chegando na frente. Na medida que o carro foi subindo, tiveram umas pessoas que me falaram, ela foi descendo ao mesmo tempo. Então, Você nasceu de novo naquele dia. Eu nasci de novo naquele dia. Os pilotos tendem a serem vistos como imortais. Mas isso, infelizmente, não é a realidade. Não é a realidade. Porque nada é imortal. Nada. E a Fórmula 1, principalmente nessa época, era altamente perigosa. Ainda mais naquela época, com essa transição de mudança de regulamento. Você lembra, Cabrini? Eu terminava, já comentei isso várias vezes, né? Eu terminava com a parte do macacão aqui toda suja. Por quê? Porque o meu ombro ficava tudo para fora do cockpit. Imagina você guiando com a parte do corpo completamente exposta. Hoje em dia, você olha para uma foto de lado de um carro de Fórmula 1, é completamente diferente. Você mal e mal consegue ver o capacete da pessoa. Eu estava completamente exposto. Eu tinha que guiar com o meu ombro para dentro. O Ayrton, a gente comentou sobre isso, parece que fizeram a mudança na coluna de direção. Por quê? Porque a mão dele estava raspando em cima do cockpit e ele estava desconfortável com isso, certo? Certo. Então, era outro mundo, né? E ele falou sobre isso nesse último jantar, onde estava o Galvão Bueno, onde estavam o Birajara Guimarães, um empresário que morreu recentemente. Todas essas pessoas descrevem o Ayrton profundamente tenso, profundamente preocupado, mas nenhum deles afirma que o Senna chegou a considerar não correr. Cabrini, para encerrar o nosso programa, 30 anos depois, teve alguma pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de falar alguma coisa inédita sobre esse dia? Algo que, sei lá... Olha, nenhum de nós saiu mesmo daquela corrida. Todo mundo teve grandes mudanças, a mortalidade dos grandes pilotos ficou exposta, era um mundo de profunda alegria, fazia tempo que não morria um piloto de Fórmula 1, e naquele grande prêmio nós perdemos 2 grandes pilotos e perdemos o maior de todos eles, o mais carismático de todos eles. Então todos nós saímos com profundas reflexões daquele dia. E eu me lembro que naquele momento eu achava que um ciclo tinha terminado na minha carreira. A Globo fez um grande esforço para que eu continuasse, porque era importante, era uma equipe muito bem vista, muito bem avaliada pelo público, o Reginaldo Leme, o Galvão Bueno e eu, mas eu decidi que não fazia mais sentido que um ciclo tinha se cumprido. E, digamos, 7 ou 8 meses depois, eu deixei de cobrir a Fórmula 1 para me dedicar inteiramente às grandes reportagens internacionais investigativas. É o que eu comecei a fazer. E a morte do Senna foi um divisor de águas nesse sentido. Ela mudou a minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar o jornalismo, de enxergar a Fórmula 1, e eu acho que muita gente foi profundamente impactada e fez reavaliações de vida mediante o que aconteceu com Ayrton Senna. A começar pela própria Fórmula 1, que por causa desse fim de semana terrível, se tornou profundamente mais segura. A Fórmula 1 ganhou em muita segurança a um preço muito alto, ao preço de 2 mortes e de um acidente grave do Rubens Barrichello. Houve uma revolução de segurança na Fórmula 1 que se tornou imensamente mais segura. Mas o que a gente tem que refletir hoje é que o Senna morreu na sala de estar de milhões, fazendo o que gostava, com a imagem do homem que não media esforços para vencer, vindo de um país do terceiro mundo e provando que nós podemos ser os melhores. Então, os ensinamentos dele persistem. Cabrini, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui. Muito obrigado pela essa aula que você deu aqui de lembranças de tudo. Foi realmente um baita prazer. Eu quero agradecer, inclusive, me chama a atenção o seu preparo. Você lembra de aspectos que eu não me lembrava mais. Chama atenção o seu alto preparo e está com o Chris. O Chris é uma figura maravilhosa, é um piloto que tem uma história impressionante dentro do automobilismo, é um grande comentarista, hoje ele consegue se comunicar com as pessoas de uma forma impressionante. Naquele momento ele vivia uma fase impressionante, ele vinha de um 4º lugar, um piloto profundamente talentoso, então eu me sinto um privilegiado de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, e aí depois você quase conseguiu um pódiozinho em Mônaco. E aí as mudanças de regulamento acabaram atrapalhando o teu carro e aí... Então,
uma pecinha de 50 centavos, Essa que é doeu, hein? um sensorzinho. Se soubesse, até pagava 50 centavos. Então, pra você viu? pagava? Pois é, coisas da vida. Última pergunta, só pra gente terminar. Isso é característico do programa. A gente tá Então, sempre encerrando e o é Christian sempre tem... É quase um quadro fixo já, a última pergunta do Christian. Vamos ver o que ele deixou pro final. É aquela pergunta... Ao longo dos anos pós-morte a Ayrton, a sua mudança meio que, podemos chamar de não carreira, mas de cobertura, né? Sem dúvida. Eu passei a me dedicar ao jornalismo investigativo, Exatamente. jornalismo internacional. Eu achei que com a morte do Senna tinha se cumprido um ciclo na minha carreira profissional. Foi uma reflexão que eu fiz ao longo das corridas. Uhum. Eu lembro que a Globo oferecia luvas para que a gente continuasse e eu pensei, repensei e achei que era o momento de dar um passo adiante, que era o momento de me dedicar ao jornalismo investigativo, ao jornalismo internacional, e não foi uma decisão fácil, mas eu lembro que a minha primeira grande cobertura foi justamente uma entrevista histórica com o Fernando Collor de Mello, a primeira entrevista que ele deu depois do impeachment, porque havia uma insegurança. Puxa, será que eu estou fazendo certo? Eu tenho conquistado uma posição. O público se identificava muito com a equipe de transmissão, como se identificava com os nossos pilotos, né? Mas eu achava que era preciso dar um passo adiante. Para dar esse passo adiante, era preciso assumir riscos. E esse ano foi incrivelmente especial, porque eu faço a entrevista do Collor de Mello, depois eu faço uma entrevista, uma reportagem histórica, um documentário histórico no Iraque, depois na Palestina, depois no Afeganistão. Eu acho que todo esse combustível me foi dado pela Fórmula 1. Porque eu tinha que provar para mim mesmo que eu tinha tomado a decisão certa de não fazer algo que o público queria que eu continuasse. O público estava acostumado, o público tinha um carinho pela equipe de transmissão, pelo Reginaldo Leme, um grande amigo, pelo Galvão Bueno, por mim. Era uma equipe muito coesa e não era fácil eu tomar essa decisão. Eu decidi tomar essa decisão e provavelmente, se o Senna não tivesse morrido, talvez minha carreira tivesse tido um outro encaminhamento. Talvez não você teria ficado na Fórmula 1 mais 10 anos. É possível. A morte do Senna, ela provocou reações em todo mundo. Com certeza provocou reflexões no Christian Fittipaldi. Em mim, fez com que eu mudasse totalmente, eu tomasse coragem para assumir de vez o jornalismo investigativo, que é o meu cerne, que é aquilo que eu respiro até hoje. Se o Senna não tivesse morrido, quem sabe se eu teria tomado essas decisões. É isso. Tá certo. Cris, valeu demais. Imagina. Eu queria falar muito obrigado pelo seu tempo, Cabrini. Muito obrigado por tudo. Como o Thiago acabou de comentar, né? Muito obrigado pela lição, né? Por tudo que você pôde dividir com a gente. Enfim, informação que poucas pessoas sabem, né? É a época que você cobriu o evento marcando em loco, que acho que enriquece ainda mais toda essa cobertura que a gente teve. Era outra época, como a gente comentou. Era uma época romântica, né? Exatamente. Uma época onde a gente fazia com muito gosto. Nós, jornalistas que cobríamos, nos reuníamos todo fim de semana, em jantares. É uma época que a gente lembra com muito carinho. Claro que não desse fim de semana, mas na cobertura, do modo geral, era uma época onde a gente tinha muito acesso aos pilotos, onde se contavam muitas histórias. E, para mim, a Fórmula 1 abriu muitos caminhos jornalísticos, porque você calcula, alguém que viaja o mundo cobrindo Fórmula 1, entre as corridas, tem incríveis oportunidades de fazer jornalismo. Então, um ano antes, eu tinha descoberto o PC Farias, então eu estava intercalando grandes matérias investigativas com a cobertura. Mas a cobertura da Fórmula 1 é um divisor de águas na minha carreira, do qual eu tenho muito orgulho, muita gratidão às portas que foram abertas pela família do Senna, pela família Fittipaldi, pela família Barrichello. Eu me sinto um privilegiado de ter feito parte dessa cobertura e me sinto também com a obrigação de repartir aquilo que a gente viu, né? Mas também me impressiona como você, sem estar naquele fim de semana, às vezes lembra de coisas que a gente nem se recorda. E era na época que dava para falsificar a credencial para entrar dentro do box ainda. Tudo era romântico. Entendi como ele estava em Interlagos 91, Cabrini. E, turma, sobre esse episódio do Collor, tem no YouTube a matéria inteira, é sensacional, vale muito a pena acompanhar. Cabrini, mais uma vez, muito obrigado, viu? Olha, foi um prazer incrível estar aqui com vocês. É uma profusão de sentimentos e memórias, mas fundamentalmente uma ocasião muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Turma,
Se esse programa não mereceu o seu like e a sua inscrição, a gente não sabe mais o que faz para você aqui que nos acompanha no Pelas Pistas. Os novos seguidores sejam sempre bem-vindos e semana que vem a gente volta acelerando com o podcast mais veloz da internet brasileira.